Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa mais uma aula de ciências. Partindo, iniciando toda a nossa etapa para essa nova unidade que a gente tem aí. É importante lembrar que eu já enviei para vocês, né, para que vocês fizessem anotação de alguns temas, né, relacionados com os slides que eu vou apresentar, para facilitar o acompanhamento de vocês aqui durante a aula. Tá? Já tem anotado direitinho aí. E aí eu vou fazer só alguns comentários para ver se a gente agiliza e finaliza esse conteúdo, né? A gente está começando os conteúdos do livro a partir dessa unidade, para a gente falar de uma coisa boa, né? A gente vai falar nessa unidade a respeito de comida, a gente vai falar a respeito da alimentação humana, da alimentação equilibrada. É uma visão nutricionista, tá, da alimentação. O livro ele não traz todas as informações que são necessárias para que vocês convivam com elas durante o dia a dia. Então, por isso que eu acrescentei algumas informações, é importante que vocês acompanhem essas aulas, né, que eu vou ter que passar. Talvez as próximas aulas a gente já tenha a presença de vocês e dos professores na sala de aula. A gente vai enfrentar esse momento agora. Nem todos. A gente queria que vocês, todos os alunos, tivessem já vacinado para evitar qualquer distúrbio a mais, para a gente se precaver. Se tivesse ocorrido todo esse processo de conscientização política para saber o momento da gente que deveria ter o acesso a essa imunização, então a gente já estava aí, se divertindo, batendo papo na escola, conversando pra caramba, estudando presencialmente, né, para facilitar a aprendizagem. Assim, eu acho que é muito, muito, muito complicado, tanto para a gente quanto para vocês. Bom, mas deixa os problemas para lá e vamos para outros problemas que são os conteúdos da prova. Então, nesse conteúdo que a gente vai trabalhar, vai abordar, a respeito da necessidade nutricional e da importância nutricional de alguns alimentos. Então, por isso que a gente fala de alimentos e nutrientes. Né? Então, que tipo de alimento vai trazer os nutrientes necessários para que seu corpo se desenvolva de uma forma satisfatória? Para que é que servem esses nutrientes? Então, por que eu preciso me alimentar? Por que eu preciso comer? Parece óbvio, né? Pô, se você não comer, você não vive. Se você beber água, você não vive. Tá? Se você não tiver, então é necessário que você saiba por que a gente não consegue sobreviver se esses nutrientes não forem assimilados pelo nosso corpo lá no sistema digestório. Então, a partir do momento que a gente tiver essas informações a respeito das substâncias químicas, tá? Das substâncias orgânicas, das substâncias inorgânicas, é assim que a gente vai chamar, substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Ok? Das substâncias orgânicas, a gente vai trabalhar água e os minerais, que a gente chama de sais minerais. E das substâncias orgânicas, a gente vai trabalhar com vitaminas, não é desconhecido de vocês, eu creio que vocês já ouviram falar, carboidrato, como a glicose, os açúcares, os lipídios, como a gordura, o óleo, as proteínas, que é formada por aminoácidos, e os ácidos nucleicos. Certo? Porque esse está aí, praticamente, a gente só ouve falar a siglazinha dele, que é o DNA, e também tem o RNA, que são dois materiais genéticos presentes na célula e que a gente precisa obter os nutrientes que compunham né, esses materiais. Bom, então, o capítulo que a gente vai abordar é exatamente esse, capítulo de nutrição. É o capítulo 1, por incrível que pareça, tá, gente? A gente está começando o capítulo 1, porque muitas das informações que vocês precisam não tem no livro, então, de todos os livros, foi aquele que menos deu prejuízo para o aluno nessa série, nesse ano. Né? Então, Alimentos e Nutrientes, capítulo 1. Quem preferir acompanhar pelo livro, tranquilo, tá? Mas o ideal é que você acompanhe, principalmente pelos slides, fazendo as anotações no caderno. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que falar é a respeito do conceito da chamada alimentação equilibrada. O que é uma alimentação? Nossa, ainda bem que tomara que vocês não estejam assistindo esse horário, esse vídeo no horário do almoço, né?
antes de fazer o almoço. Olha só que prato bonito. A gente vai achar feio porque já viu um brócolis aqui. O pessoal está ligado aqui no frango, assado e tal. Então, uma alimentação equilibrada é aquela que oferece para você os nutrientes necessários para que seu corpo se desenvolva de forma satisfatória, para que ela tenha variedade nutricional. Então, é importante que, por exemplo, num prato, né, um prato feito aí, como está aí, né, nesse esquema, você tem aí fontes de energia, você precisa ter fontes construtoras, fontes reguladoras. Então, na base alimentar, quando você vai colocar uma comida dessa no prato, então, geralmente, é aquele que mais tem feijão, arroz, tá? Farinha, farofa. Então, esses alimentos, eles são ricos em, principalmente, carboidratos. Tá? Carboidratos complexos, que são os polissacarídeos, que é o amido. Mais uma segunda quantidade, um segundo grupo de substâncias que você precisa ter em grande quantidade no prato, ou seja, durante o dia, são aquelas que vão oferecer para vocês fibras vegetais, para que seu intestino funcione direitinho, para que forneça para vocês vitaminas e a maior variedade possível e os minerais, certo? Um terceiro grupo que vocês vão encontrar, tá, representado aqui pela carne, que é a proteína. Então, às vezes você vai lá no restaurante, no shopping, e aí eles dizem lá, você tem um prato feito e escolhe uma proteína. Escolher uma proteína, como eu vou escolher uma proteína? É o tipo de carne que você vai utilizar. Você vai querer peixe, você vai querer frango, você vai querer carne bovina, certo? Então, observe que aqui você tem o arroz e a batata, que são fontes de carboidratos complexos, que é a base da alimentação. O segundo grupo de substâncias que você precisa ter uma variedade grande. Observe que é bem coloridozinho aqui, né? Tem o tomate, o brócolis, a alface e tal, etc. Então, esse material aqui, ele fornece para vocês fibras vegetais, para facilitar o intestino, o fluxo intestinal, é fonte de vitaminas e fonte de minerais. É claro que minerais também vão estar presentes em outros alimentos, não só na parte vegetal. Mas que a variedade é que é importante. Então, não é quantidade de comida, é qualidade de comida. Às vezes você come muito, mas você come mal, né? Por quê? Porque você tem uma quantidade muito grande de carboidrato complexo, você tem uma grande quantidade de óleo, tá? Você come doce pra caramba, açúcar o tempo inteiro, tá? Açúcar que é o alimento hiperenergético, e isso daí vai lhe dar prejuízo, porque você vai ter riqueza de energia, mas vai ter deficiência de nutrientes. Então, você vai ter desnutrição. Às vezes a pessoa está gordona demais, mas não tem o nutriente necessário para ela, e ela sofre de algum distúrbio por falta de vitamina, por falta de minerais, por falta de aminoácidos, por causa da falta de variedade que você tem. Um outro prato aqui, bem bonitinho também, ó. Feijão, arroz, a batata frita e a farinha, fontes de carboidrato, fontes de fibras, vitaminas, que está pouquinho aqui, tá? Esse está bem melhor, tá, gente? Esse aqui está mais variado. E aqui a carne, que é a proteína. Beleza? Então, para que a gente precisa desmembrar e equilibrar essa alimentação? Primeiro, tem que entender qual é a função desses alimentos, qual é a função desses nutrientes. A gente precisa de uma alimentação equilibrada para obter os nutrientes necessários para o desenvolvimento do corpo. Tá? Se você está na fase infantil, tá? Criança, adolescência, então seu corpo vai crescer, vai desenvolver. E depois para repor e para manter. No meu caso, é só repor e tentar manter, né? A idade já está chegando. Então, nutrientes, a palavra nutriente vem do latim nutriens, ou nutrire, que significa alimentar. Então, alimentação é nutrição, certo? A mesma coisa. Só para a gente ter um conceito que vocês vão encontrar lá no livro. E aí, esses nutrientes vão ser classificados em macro, são aqueles que, quando você pega um rótulo de produto do supermercado qualquer, ele vai dar em gramas a unidade de medida dele, certo? Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, o leite, tá? Você vai pegar o leite. Então, leite, cálcio, lactose, certo? Proteína. Então, para cada 100 miligramas, para cada 100 gramas da substância, vai dar assim, para cada 100 gramas de substância você tem isso. E aí vai dar a quantidade dele do lado, certo? Então, proteínas, de cada 100 gramas você tem 60 gramas. De lipídio, de cada 100 gramas você tem 30 gramas. De vitamina A, de vitamina D, de cálcio, de cada 100 gramas de substância você tem miligramas de cálcio. Então, esses nutrientes que lá naquele rótulo de supermercado, de produto de supermercado, você identifica em miligramas, ele vai ser considerado micro.
certo? Micronutriente, é aquele que a gente necessita em doses pequenas durante o dia, e que essa dose pequena já é suficiente para que você tenha uma vida saudável. Então, às vezes você não tem isso daí, compra vitaminas, né, na farmácia para complementar, é o complemento nutricional, e cada cápsulazinha daquela tem uma variedade grande de vitaminas. E aí você tem lá, 30 miligramas equivale a 100% do que você precisa no dia. 10 microgramas, micro. Você pegar 1 grama e dividir em 1 milhão de partes iguais, tá, gente? É uma coisa muito pequena. Então, a micrograma, é representado com a letra grega mi, parece um U, né? MG. Então, esse grupo de substâncias, vitaminas e minerais, a gente precisa sempre de uma dose muito pequena, carboidrato, lipídio, proteína e água, tá? Porque a gente tem 70% do corpo de água, precisa então repor o tempo inteiro para que o corpo fique estabilizado. Esses alimentos, para que eles vão servir? Como eu já disse para vocês, para renovar o corpo, né? Vocês sofrem um pouco, sofrem ferimento, as células do corpo são perdidas, né? O cabelo da gente cai, então a gente precisa repor. Então, tudo isso daí é para renovação, crescimento do corpo e fonte de energia. Basicamente, essas são as funções que os alimentos eles vão fornecer para vocês e para todo mundo, né? De uma forma geral. Renovação, crescimento e fonte de energia. Então, quando eu disse para vocês que a nossa base alimentar, quando eu digo base alimentar, você imaginar uma pirâmide, aí ela vai ficar na base mesmo, na parte inicial. Então, que é a parte mais larga da pirâmide, né? Depois ela estreita, essa é a pirâmide. Tá? Então, você tem uma base mais larga, e essa base ela é fonte de energia, só que é fonte de energia em que o corpo demora certo tempo para poder captar. É diferente de um grupo de alimentos que oferece energia demais, certo? Por quê? Porque ele já vem prontinho, aí você vai guardar na forma de gordura, que são os açúcares simples. A gente vai anotar isso na estrutura da tabela alimentar, tá? Ou da pirâmide alimentar, melhor dizendo. Bom, então, essa pirâmide alimentar, ela, na verdade, tem uma função representativa, né? Como é que você deve distribuir sua alimentação durante o dia? A gente divide em 4 grupos, ou seja, 4 níveis da pirâmide, base, segunda, terceira e última, que está aquele conezinho lá, a parte mais fina, indicando que você precisa de uma quantidade menor, necessita de uma quantidade menor, é essencial que você coma numa quantidade menor, certo? Você deve reduzir, deve evitar comer esses alimentos. Então, por exemplo, aqui, vocês observem que a base alimentar, ela está aqui riquíssima em alguns grupos de substâncias, certo? Que grupos de substâncias seriam esses? Batata doce, feijão, macaxeira, então, cuscuz. Então, esses alimentos aqui, junto com as verduras e legumes e frutas, esses grupos aqui, eles oferecem para vocês carboidratos, eles podem oferecer para vocês proteínas, ele pode oferecer para vocês, vai oferecer para vocês uma variedade de minerais, certo? Que são essenciais. E que a gente precisa o tempo inteiro, porque normalmente eles são perdidos com mais facilidade, porque se for energia, a gente gasta, certo? Não fica, vai embora. E se for alguns elementos químicos, como por exemplo minerais, eles vão sair pela urina, tá? A gente vai transpirar, vai perder, eles são pequenininhos, então a gente usa, degrada e joga fora, e vai metabolizar e vai haver redução. Então é necessário que você reponha de forma constante. O outro grupo, que é rico em proteínas, tal, então você deve limitar, e aqueles que são açúcares simples e gorduras oleaginosos, então você tem que evitar. Bom, para a pirâmide ficar bonitinha, a gente tem essa pirâmide aqui, que representa os grupos de nutrientes, né? Então, primeiro grupo da pirâmide alimentar. Grupo 1, são os alimentos energéticos, são aqueles que oferecem carboidratos complexos como o amido. Para você fazer um teste se um alimento tem amido ou não, ele é muito simples, né? Para ver se ele é rico em amido. Você pega um pouco desse alimento, que você não vai comer mais, tá, gente? Você vai fazer o teste, vai melar com uma coisa que não é bom que você consuma. Então, você vai pegar lá, farinha de trigo, você pode pegar farinha de mandioca, separa lá, pega uma substância química chamada de iodo, aquele produto que a gente bota em ferimento lá, compra na farmácia, e coloca uma gota de iodo. Se você observar, o iodo é meio vermelho, né? Avermelhado ele. Mas no momento que você coloca numa substância e que ela tem amido, automaticamente ela fica roxa. Ela fica um roxo bem escuro, tá, gente? Quase preto. Então, é assim que a gente faz a identificação se o alimento tem ou não amido guardado. Então, o primeiro grupo tem que ser esse. Aquele rico em batata doce, certo? Farinhas, de uma forma geral.
Os alimentos reguladores são aqueles que vão dar para vocês, vão oferecer para vocês fontes de fibras vegetais, que é para a questão do intestino, e minerais e vitaminas. E aí, gente, é nesse ponto que você precisa de variedade. Não é só quantidade, é variedade. Quanto mais variada for sua alimentação durante o dia, mais eficiente vai ser sua absorção desses diferentes tipos de alimentos, nutrientes que você precisa. Um terceiro grupo são aqueles que vão oferecer estrutura, que vão construir. A parte construtora é com proteína, certo? Então, oferece para vocês proteínas e aminoácidos. Aí você encontra ovo, você encontra carne de uma forma geral, queijo, né? Derivado do leite. Então, todos esses alimentos aí estão na função estrutural. E os alimentos hiperenergéticos é aquele que vai estar no topo da tabela, da pirâmide. E esse topo da pirâmide vai estar lá ricos em alimentos de lipídio, gordura, óleo e qualquer tipo de alimento que seja oleoso, né? Por exemplo, a batata frita, ela não é boa para que você coma, porque ela tem muito óleo, certo? E ela tem radicais livres, tal, atrapalha para caramba. Mas tem uma forma de você fazer, você fritar sem ser no óleo, e aí ela passa a fazer parte apenas do primeiro grupo, né? Então, fica legal. E aí está bem distribuída, o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, certo? Quem que a gente deve consumir mais e vai reduzindo com o passar da sequência de grupos que eu trabalhei aqui com vocês, certo? Ou seja, observe o que tem aqui, gente, olha, terrível. Aqui tem sorvete, nossa, horrível. Refrigerante, pior. Chocolate, quem que eu gosto de chocolate? Eu mesmo gosto. Batata frita, tal, ketchup, maionese, principalmente a maionese aqui. Então, esses alimentos, eles são riquíssimos em energia. Eles oferecem energia demais. E aí, se você consumir gordura, vai atrapalhar a circulação. Se você consumir açúcar, vai permitir que você tenha um desenvolvimento de diabetes, ou que ela seja convertida em gordura e você tenha problemas cardiovasculares. Então, é importante que você varie bem, dá preferência a alimentos cozidos, assados, cozidos, e por último, alimentos fritos, né, por causa da questão do óleo, mas variedade de alimentação nutricional é que é importante. Beleza? Bom, então, assim que você consome, eu disse para vocês qual é a função, né, dele. A função do nutriente é renovação do corpo, crescimento e tal. Então, a gente precisa de um padrão, de um parâmetro, para saber se você está com um quadro nutricional bom, ruim, ou adequado, ou excelente, certo? Então, a gente precisa definir. Então, é feito um cálculo simples, a gente chama de índice de massa corporal, IMC. É claro que esse valor só por esse índice de massa corporal, não é suficiente para definir se você está bem nutrido ou não, certo? Só dá para saber se você está gordo, obeso, precisa melhorar, precisa reduzir sua alimentação, ou você precisa consumir mais. Então, você teria que ter um adipômetro, você teria que ter exames de sangue para avaliar a presença de alguns tipos de substâncias mais dispersas na circulação, e a partir daí fazer um parâmetro e fazer uma comparação na análise geral. Então, o médico relacionado com isso e o nutricionista é que fazem um conjunto analisa todo o conjunto para verificar se você está bem ou não. Aqui é um teste simples, tá? Coisa para a gente fazer em sala de aula. Então, como é que é feito esse cálculo de massa corporal? Tá? O índice de massa corporal. É a razão entre a massa, que vai ser em quilograma, e do indivíduo e o quadrado de sua altura, ou seja, você pega o tamanho que você tem e multiplica por ele mesmo. Tá? Sua altura elevado ao quadrado. Então, a formulazinha fica assim. IMC é igual a massa, M, sobre A ao quadrado. Esse A é de altura. E aí você vai fazer esse cálculo, pegar sua massa em quilograma, medir lá com a trena, tá? 1,50 m, 1,5 m, 1,60 m, 1,6 m, 1,70 m, 1,7 m, 1,75 m, 1,75 m. E multiplica por ele mesmo, que é 1,75 ao quadrado. E a massa em quilograma. Você vai lá na balança e mede sua massa, tranquilo. Então, a partir do momento que você faz isso, calculou esse índice, e aí ele vai dar alguns resultados bem padrões, tá? Mais ou menos assim. É claro que varia de acordo com o sexo, varia de acordo com o estágio de desenvolvimento que a pessoa está. Às vezes é uma criança que não tem uma estrutura óssea bem avançada, ela cresceu naquele período demais, então vai fazer o IMC dela, parece que ela está muito abaixo do que ela precisa, mas na verdade ela está desenvolvendo o corpo, não quer dizer necessariamente que ela esteja desnutrida a ponto de precisar ir para o médico ou fazer uma avaliação com o nutricionista. Então, os resultados eles vão se enquadrar dentro de certos valores, tá? Que eu disse para vocês, né? Os resultados podem se enquadrar em certos valores que definem, em parte, a condição nutricional. Por que em parte? Porque a gente precisa desses outros conceitos. Verificar
o exame de sangue, com presença de triglicérides, deficiência de alguns tipos de vitaminas. Então, tem um conjunto de informações, o adipômetro, para ver se você está com a gordura localizada. Bom, a partir do momento que a gente tem, então os resultados eles vão ser mais ou menos assim, os valores possíveis. Ele pode dar abaixo de 18. Pegar a massa da pessoa, dividido pelo quadrado da altura, ele pode dar abaixo de 18,5. Ele pode dar entre 18,5 e 24,9. Ele pode dar entre 25 e 29,9. Entre 30 e 34,9. De 40. Se você está abaixo de 18,5, então você está abaixo de sua massa corporal ideal. É necessário que você tenha uma nutrição com mais proteína, certo? Um pouco mais de carboidrato, certo? Então, você vai ter que se alimentar melhor. Se você está entre 18 e 24,9, beleza, está ideal, certo? Não precisa nem perder nem ganhar, mantenha. E varia a sua dieta. Entre 25 e 24,9, 29,9, você já está acima do peso. É assim que a gente chama, acima da massa corporal, sobrepeso ou acima do peso. Entre 30 e 34, então, se você está entre 35 e 39,9, você está em obesidade moderada, que já o cuidado já é extremo, já tem que fazer atividade física, reeducação alimentar. Se você estiver acima de 40, é obesidade mórbida, então o risco de uma lesão no sistema circulatório é grande. Então, aí você precisa de acompanhamento médico, você precisa de um nutricionista que lhe oriente direitinho, você precisa de um médico nutrólogo, né, para verificar o que é que você precisa aí fazer para poder se equilibrar. Muito provavelmente você tem problemas articulares por causa do peso excessivo, da massa excessiva, sobrecarregando as articulações, como também alguns problemas cardiovasculares. Nesse caso, geralmente o pessoal faz cirurgia, aquela bariátrica, né, para redução de estômago e tal, quando a pessoa não tem condições de controlar através da dieta, mas o ideal é através da dieta, certo? Cirurgia, só em último caso. Um exemplo que a gente tem, aqui, ó, calcule o IMC de um homem adulto com massa de 71 kg e 1,73 m de altura e indique sua condição nutricional. Então, a massa 71, a altura 1,73, o IMC, que a gente vai calcular, você vai pegar a massa dele, 71, e dividir pelo quadrado da altura. 1,73 multiplicado por ele mesmo. É a mesma coisa. Então, 71 dividido por isso. Quanto é que dá esse resultado? 1,73 vezes 1,73. Vocês estão no mundo de matemática. O professor orienta direitinho aí para vocês, já foram orientados e sabe fazer conta multiplicar. Tá? Isso daí, multiplicar, só dinheiro que era difícil multiplicar, mas um númerozinho a gente consegue. Fez o resultado, dá 2,9929, aproximadamente 3. 71, tá? Aqui é 70, eu coloquei 72, tá, gente? É 71 dividido por 3. Então, quando você pega 72 dividido por 3, ele dá aproximadamente, 71 dividido por 3, ele dá aproximadamente 23,66. 6. Bom, se você observar esse resultado e comparar com as informações que a gente tem aqui, 23 ele está entre 18,5 e 24. Então, essa pessoa, é o professor, essa pessoa está com a massa corporal ideal. Nem precisa perder, mas também não precisa ganhar. Só se for massa magra, né? Como a gente chama massa magra, que é a massa muscular. Tá? Às vezes você faz atividade física, e sua massa muscular aumenta um pouquinho, você fica com 2, 3 quilos a mais. Mas o ideal é manter o padrão, certo? Bom, imagine o seguinte, defina uma condição nutricional com base no IMC de uma pessoa com 1,6 metros de altura e 71 quilos, tá? Ou seja, a pessoa, que sou eu, em 1,73, eu estou imaginando aqui uma pessoa com 1,60 m, 1,6 metros. Massa 71, altura 1,6, calcular o IMC, coloca na fórmula 1,6 ao quadrado, tá? Que é 1,6 vezes 1,6, aí já dá 2,56, e o resultado 27,73. Então, a pessoa está com a mesma massa, 71 quilos que a do exercício anterior. No entanto, como ela é um pouco mais baixa, esse resultado aqui ele vai ser maior. Quanto maior a massa, maior vai ser o IMC. Quanto menor for a altura, maior vai ser o IMC, inversamente proporcional. Então, esse resultado aqui, ele já vai estar 27,73, deixa eu voltar aqui no esquema, ele já está aqui, ó, entre 25 e 29. A pessoa já está com sobrepeso, certo? Não é obesa ainda, é sobrepeso ou acima do peso ideal, certo? Então, a gente tem essas duas condições aí, que demonstram para vocês como é que a gente calcula
essa massa corporal. Então, a pessoa está com a massa corporal ideal acima do peso. Tá? Bom, a partir do momento que a gente tem, eu coloquei aí algumas tabelas. Essas tabelas é só para que vocês tenham noção de quanto é que cada alimento fornece para vocês de caloria. Certo? Quando vocês comem, tomam água de coco, será que tem caloria? Tem 62. Caldo de cana, 202, porque ele tem muito açúcar, né, evidentemente. Um alimento que está riquíssimo aqui, 271. Suco de milho verde natural, eu nunca tomei, né, mas está aqui no... Coca-Cola, normal, 137. Tá? Que é a quantidade de calorias. Coloque aqui outros alimentos. Ó. Esse que tem 308, que é esse aqui, leitão, porco, gente. 2 pedaços de carne de porco, riquíssima em energia, tá? Porque tem muito lipídio. Patinha de boi. Então, você tem alguns alimentos aqui. Falar em carne de boi, a gente nem... Não dá nem para falar muito, né? Estava por preço de R$37 o quilo de uma carne sem osso. Está comendo ovo. Olha o carro do ovo aí fazendo sucesso, tá, gente? Carro do ovo está fazendo sucesso agora, pelo preço da carne. Se o cara for sabido, pega o ovo e espera para ver se sai uma galinha dele e sai com galinha do ovo de ouro, tá, gente? Mas está caro demais. Bom, então, essas tabelas é só para que você tenha uma noção de quanto é que você consome, que você armazena de energia, certo? Agora, quando você faz atividade física, é claro que você vai gastar. Então, esse balanço do que você está consumindo durante o dia, que você precisa gastar para manter o equilíbrio nutricional, então você está com acima do peso, então tem que gastar mais do que eu faço de ingestão, tá? do que eu como. Então, esse balanço energético é necessário que você faça tendo em vista essas informações. Então, não são informações que você precisa copiar. Tá? Jogar futebol, por exemplo, 1 hora de jogando futebol, você gasta 580 quilocalorias. Você ficar sentado, você ficar em pé, tá? Tudo isso vai fazer ficar em pé, ó, 130 quilocalorias por hora. Tá? Então, o professor fica 5 horas seguidas na manhã, dando aula nas escolas, ou aproximadamente isso. Então, para cada hora, 130 quilocalorias de gasto, certo? Bom, então, essas tabelas é só para a gente fazer essa relação aqui, ó. Ingestão maior do que o consumo, quando a ingestão, ou seja, quando você come mais do que o que você gasta, quando você come menos do que o que você gasta e quando você tem aproximadamente igual. Então, se você está abaixo do peso, é ideal que você coma mais do que o que você gasta. Se você está acima do peso, obesidade leve, mórbida, moderada, você tem que comer menos e gastar mais. E se você está em equilíbrio, então continue fazendo o que você está, certo? Porque se você continuar assim, ó, e a ingestão for maior do que o consumo, você comer mais e gastar menos, você vai engordar. Se você comer menos e gastar mais, você vai emagrecer e aqui você vai ficar em equilíbrio, certo? Então, lembrando que uma pessoa pode estar com a massa corporal ideal e apresentar certos distúrbios nutricionais. Ele pode ter, por exemplo, triglicérides a mais, certo? Ele pode ter falta de alguma vitamina, falta de algumas dessas substâncias que a gente tenha que obter naquela alimentação equilibrada. Uma pessoa adulta de estatura 1,75 e massa 70, em média, gasta 1.530 calorias. 1.700 calorias para a mulher. Tá? Aqui, desculpa, para o homem, para a mulher, 1.530. Aqui é o símbolozinho feminino e aqui é a espadinha levantada, símbolozinho masculino. Para manter o metabolismo basal e as funções vegetativas. Ou seja, a gente gasta energia para não fazer nada. Você fica parado, o coração batendo, o movimento da respiração, tudo isso faz você gastar energia. Então, a gente chama isso de metabolismo basal. Além desse metabolismo basal, então, se você, como eu estou aqui fazendo esse gesto, eu estou sentado na fazendo esse gesto, então eu estou gastando energia mais do que do metabolismo basal. Se eu estiver caminhando, dando aula para vocês, imagina aí quando a gente voltar, tá? Tomara que seja o mais breve possível com todo mundo, com segurança. Se não tiver segurança, não adianta voltar, só vai dar prejuízo para quem não tem resistência ao vírus, né? E aos distúrbios que ele provoca. Então, qualquer atividade física, você vai somar esse gasto com o metabolismo basal, certo? Então, cada pessoa tem um metabolismo basal. Vou comentar aqui rapidinho para a gente só verificar algumas informações a respeito dos problemas nutricionais. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui problemas nutricionais, falo para vocês isso daí na aula que vem, senão a gente vai ficar com um tempo muito gigante e aí o pessoal reclama para caramba quando a aula fica longa. Beleza? Então, gente, agradeço a paciência de vocês, tchau e até a próxima aula.